Está lá embaixo. Sendo que é Ele que sustenta tudo e concede tudo aos homens. Ele dá sabedoria em todas as áreas para o homem. E tem gente que pensa que Ele só dá sabedoria numa área e esquece que Ele é Deus, né? O Criador que criou tudo. Ele é que se interessa por nós, Ele é que cuida de nós. Aí as pessoas pensam, mas é só na área espiritual, Ele não está interessado no meu físico, no meu financeiro. Está sim! Não foi Ele que nos criou? Glória a Deus. Então, porque recebe em partes, né? Crê em parte. Aleluia. Mas nós precisamos crer no Evangelho totalmente, completo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Acontece que nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A fé ela vem pelo ouvir. Então, para que nós venhamos crer realmente, totalmente no Senhor Deus, nós temos que buscar, nós temos que começar a aprender dele. Aleluia. E aprender com ele. Louvado seja Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós temos que conhecer tanto um como o outro. Aleluia. Não é sentar numa mesa, ou seja, numa cadeira da faculdade teológica e aprender a teoria. Nós temos que aprender a letra e a prática, a vivência. Porque aí nós conheceremos o poder de Deus. Aí quando o poder de Deus flui em nossa vida, que verdadeiramente nós conhecemos Deus. Amém? Não se conhece Deus indo na faculdade de teologia. Não se conhece Deus assim. Se conhece Deus quando se rende a Ele, quando se entrega a Ele totalmente, quando busca Ele, e quando Ele vem com o seu Espírito Santo e preenche essa pessoa totalmente, aí se conhece Deus, porque Deus se revela pessoalmente para nós, dessa forma. Aí sim há o verdadeiro conhecimento de Deus. Amém? É por isso que nós perdemos muito quando nós não conhecemos. Nós perdemos muito, nós ficamos desgastando a nossa vida nas coisas do mundo, quebrando cabeça, nos cansando, porque nós não conhecemos a Deus, a palavra dele, o poder dele. Nós cantamos aqui: descansarei, descansarei sob tuas asas preciosas. Aleluia. Mas as pessoas não estão preparadas para descansar em Deus. Descansar em Deus. Só descansa em Deus aquele que verdadeiramente ele conhece, ele sabe em quem ele tem crido. Quando ele sabe verdadeiramente o Deus que ele crê, ele descansa, ele pode descansar, ele tem paz. Amém? Deus concede-nos a paz, que excede todo o entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria que todos pudessem experimentar isso. E o Senhor deseja exatamente isso, que todos possam experimentar essa paz, que excede todo o entendimento. Que todos possam ser cheios do seu Espírito Santo, da sua graça. Ele deseja fazer isso conosco, ele deseja derramar o seu Espírito Santo. Glória a Deus. É Joel, né, que fala que nos últimos dias o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus, nos últimos dias. Então essa promessa de Joel, nos últimos dias de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. Então eu creio que ele deseja fazer isso antes do arrebatamento, para preparar a sua igreja para o arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós só precisamos começar a invocar o seu nome, buscar. Aleluia. Aí ele diz mais aí, Joel, né? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Glória a Jesus. Então nós precisamos invocar o nome do Senhor, buscar força no nosso profundo, nosso íntimo, nosso interior, clamar, invocar a Deus. Glória a Jesus. Não somente orar superficialmente, mas invocar o nome do Senhor profundamente. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados, eu quero que os amados meditem nessa palavra. Quanto nós estamos às vezes distantes e o quanto nós precisamos aprender de Deus, nos aproximar dele. Louvado seja Deus. Nós temos que colocar um propósito no nosso coração. Um propósito. Não importa como que você se encontra hoje.
Se você decidir colocar no seu coração o propósito de